O sonho realizado de ter um filho transformado em desafio. É a situação de muitos homens e mulheres que têm de criar as crianças sozinhos. Uma realidade que faz com que eles ocupem o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Para essa conversa, nós convidamos a psicanalista Eliana Sixu, que está aqui no estúdio. Muito obrigada pela presença. Para início de conversa, tem como a gente listar aí alguns desafios que os pais ou mães solteiros enfrentam para educar uma criança sozinhos? Boa tarde. Boa tarde. Alguns desafios são o processo de comunicação, como comunicar essa ausência da família, comunicar essa ausência do pai ou da mãe, quando especificamente há uma separação. Quando tem algumas questões morais envolvidas, porque a morte já é difícil, mas se tem traição é mais complicado. É como dar limites e manter as expressões afetivas em ordem. O desafio de lidar com as relações parentais. São muitos desafios. São muitos. Agora, o primeiro que você colocou, quando é que o pai ou a mãe tem que informar a criança, a partir de qual idade, que o pai ou a mãe dela foi embora de casa? Olha só, o momento ideal não existe porque a criança deseja a família. Então, ela sofre muito, ela sente-se extremamente frustrada com o corte, com esse rompimento familiar. Agora, o momento é de acordo com a idade, é a verdade. Um exemplo, não precisa falar além do que é a verdade necessária em cada faixa etária. Se o motivo da separação foi traição, conta a criança? O motivo da separação olha só, o motivo é a separação. O pai não está porque separamos, a mãe não está porque separamos. A criança não tem idade de fazer uma avaliação moral disso, ela não tem condições. Então não precisa contar, não precisa, entrar em muitos detalhes. Não precisa, porque a traição foi o motivo da separação. E a ausência é o que é importante. Lidar com os fatos, sabe? Os fatos papai não está, mamãe não está, não vai mais levar para a escola, não está para dar comida, não está para dar o banho. Como vamos fazer isso menos doloroso? Como ressignificar a vida da criança? E acredito que as perguntas são recorrentes, né? São perguntas que a criança pode perguntar hoje, amanhã, depois de amanhã. Quando é que papai volta? E aí, nessa situação? O que é triste é o seguinte, é porque por trás de um homem, de um pai, de uma mãe sozinho, em geral tem um homem e uma mulher feridos. E aí esse homem e essa mulher feridos, eles não conseguem fazer as coisas, simplificar a vida do filho. Então, olha só, você vê a criança com dificuldade de perguntar pelos pais, porque os que cuidam deles estão chateados. Mas a criança que é livre, que há um trânsito legal de comunicação, de afeto, essa criança vai perguntar, ela vai perguntar muitas vezes, porque ela vai precisar organizar essa falta dentro dela. E sempre a mãe deve ter o pai a mesma conversa. É bom que seja. Infelizmente, por conta dessas relações difíceis dos adultos, muitas vezes eles querem colocar um contra o outro, ficam falando mal. Isso não é legal. Vai prejudicar. Só prejudica o filho. Então, se você ama seu filho, você vai preservar as informações o mais verdadeiras e positivas possíveis e fazer o melhor para que essa criança desenvolva-se e tenha sua autonomia, tenha a sua vida em desenvolvimento sem menos prejuízo do que já está tendo, né? Não Agora, como complicar. é que o pai ou a mãe tem que preparar a criança em relação às referências e também à curiosidade fora de casa? Por exemplo, no dia dos pais, lá na escola, a criança não tem um pai para ir à festinha. Como é que a mãe prepara, vai lá e conversa com a professora, já prepara a criança antes dela sair de casa? Como é que funciona? Olha, se a família, se essa mulher ou esse homem que está com esse filho estão lidando mais tranquilo com a realidade, eles vão saber que quanto mais a criança tiver acesso à verdade, melhor para a criança. Então, olha só, vai ser o dia dos pais, vai ter uma programação. Titio pode ir? Vovô pode ir? Não, não pode, tio não pode. Avô, tem um amigo que vai ser um pai emprestado. Tem um amigo, não é nem casado, quer ser um pai por um dia, mas é preciso conversar com a criança. Você quer assim? É bom para você assim? Você prefere dar a mim? Eu vou lá e recebo como se fosse seu pai. Na verdade, pai não substitui mãe, mãe não substitui pai. O que são substituídos são as responsabilidades. Então, mães assumem as responsabilidades financeiras que em geral os homens assumem, os pais fazem o banho, a comida que em geral as mães fazem, mas a paternidade e a maternidade não são transferidas. Então vai haver ausência, é preciso essa escuta, a criança que tem o direito de falar da sua dor para aquele homem ou para aquela mulher que está ferido, que é o pai e a mãe dele. Então essa é a maior cura, esse é o maior processo. Essa criança vai sofrer, ela vai chorar, mas se ela for tratada com respeito e houver um ambiente de aceitação
negação daquela realidade, ela vai se ajustando e ela vai ressignificando os seus espaços e a sua vida. Então, de repente, vale a pena o pai ou a mãe aproximar essa criança de uma figura materna ou materna, como você falou, Sim. o avô, vale a pena o que está lá sozinho facilitar essa comunicação. É muito importante. Porque, olha só, o outro, que é o pai ou a mãe, pode não ter sido legal como homem ou mulher, mas vai ser o avô dessa criança o resto da vida. Quanto mais possibilidade de vínculos, quanto mais capacidade de trânsito de comunicação e de acesso a qualquer emoção positiva para essa criança, melhor. Então, ela tem primos, ela vai ter tios, ela vai crescer e ela vai fazer a escolha moral disso. Eu quero, não quero. Mas não é legal dificultar, porque você vai ter que alimentar sentimentos ruins na alma dessa criança. Ela sabe que tem um avô. Ok, eu ficaria aqui mais um tempo conversando sobre o assunto, é interessante, mas o tempo acabou. A gente agradece. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.